Olá, eu sou a Suzel do canal Cristo Vivo e quero convidar você a ficar nesse vídeo hoje para que façamos juntos uma reflexão sobre como estamos vivendo. Será que estamos vivendo como Deus quer? Você diz que crê em Deus, você vai à igreja, você ouve louvores e acha que tem uma vida com Deus. Mas se você não tem tempo de leitura da palavra, você não conhece a Deus de verdade. Você está se iludindo e deixando-se enganar pelo inimigo. Só é possível ter um relacionamento com alguém se você o conhecer intimamente, não é verdade? Relacionamentos são vias de mão dupla. Um relacionamento só acontece quando as duas partes se movem em favor daquela relação. E por qual motivo nós achamos que com Deus é diferente? Nós esperamos receber dele todas as coisas, esperamos as bênçãos, até falamos com ele em oração, fazemos nossos pedidos e falamos o que vai no nosso coração. Mas não paramos para ouvir, não dedicamos tempo a conhecê-lo e achamos que estamos nos relacionando com ele. Mas dessa forma, estamos apenas colocando Deus como o gênio da lâmpada. Fazemos nosso pedido e esperamos receber, sem querer conhecer a vontade dele, os pensamentos dele, os planos e propósitos dele para nós. Muitas vezes reclamamos porque não recebemos aquilo que pedimos, mas a palavra nos fala que não recebemos o que pedimos porque não sabemos pedir. E porque o que pedimos, pedimos para nossa própria satisfação. Para termos uma vida com Deus, ele precisa estar em primeiro lugar, em tudo. E para que isso seja possível, nós precisamos buscá-lo de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz a palavra, em Jeremias 29:13. Mas o que é buscar de todo o coração? Porque essa é a orientação. Não é buscar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu vou buscar para ter os meus desejos atendidos, para conseguir o que quero. Não. Mas buscar de todo o coração é buscar com sinceridade, com entrega e desejo verdadeiro de conhecer a palavra, de conhecer a Deus. Para isso é necessário entregar a Deus aquilo que de mais precioso temos hoje e tanto desperdiçamos. É o nosso tempo. A Bíblia nos apresenta Deus, o caráter dele e nos faz compreender a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, como está escrito em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse versículo claramente já nos faz compreender que para experimentarmos a vontade de Deus para nós, não podemos viver de qualquer maneira e nos amoldar às práticas do mundo. Então, precisamos nos perguntar: como estamos vivendo? É como Deus quer que vivamos? E só teremos essa resposta se buscarmos nas Escrituras. Lá é o nosso manual, lá está o nosso manual. E se você não sabe o que está escrito, você não vive, não conhece a Deus e, consequentemente, não tem uma vida com Ele. Você tem uma vida pautada na sua vontade. E isso não é caminhar com Deus. Também não basta frequentar uma igreja, ouvir pregações ou consumir conteúdos cristãos. Tudo isso tem o seu valor, sim. Mas nada substitui o contato pessoal com a palavra de Deus. A fé de outra pessoa não pode sustentar a sua caminhada. O conhecimento de um pastor não pode substituir o seu conhecimento de Deus. Até porque se algo que for ministrado não estiver de acordo com as Escrituras, você vai saber, você vai conhecer. Cada um de nós precisa abrir as Escrituras por si mesmo, ler, meditar, orar e permitir que o Espírito Santo nos ensine e nos conduza pessoalmente. Deus pode falar, sim, através de pregadores, de livros, de irmãos na fé, mas Ele também deseja falar diretamente ao nosso coração por meio da sua palavra. É nesse lugar de intimidade que deixamos de conhecer Deus apenas pelo que os outros dizem e começamos a conhecê-lo pessoalmente. Por isso, não se contente em ouvir sobre Deus. Busque conhecê-lo você mesmo. Eu costumo dizer que muitas das dores que experimentamos se dão por conta de não conhecermos a palavra, ou, quem conhece, por não obedecer a palavra.
E há algo muito importante que precisamos entender. Os princípios de Deus foram dados para nós como proteção, não como privação, como muitos pensam. Para entendermos melhor essa verdade, vamos observar uma área apenas da nossa vida: os relacionamentos amorosos. Não porque esse seja o único exemplo possível, nem porque todo o sofrimento se resume a essa questão, mas porque esse aspecto por si só já é suficiente para demonstrar como a quebra dos princípios de Deus pode gerar profundas feridas. A Bíblia apresenta princípios para o relacionamento entre homem e mulher antes do casamento. Entre eles, buscar a vontade de Deus nas decisões importantes, está em Provérbios 3, 5, 6. Agir com sabedoria e discernimento. Não se unir a alguém que conduza você para longe de Deus, está em 2 Coríntios 6,14. Manter a pureza sexual antes do casamento, 1 Coríntios 6,18. Tratar o casamento com honra, está em Hebreus 13,4. Essas orientações nos levam a entender que o relacionamento amoroso deve acontecer mais ou menos nessa ordem. 1. Buscar Deus e sua direção. 2. Conhecer a pessoa e observar o seu caráter. 3. Assumir um compromisso de casamento. 4. Consumação sexual dentro da aliança matrimonial. A intimidade sexual foi criada por Deus para fortalecer uma aliança já estabelecida, não para criar uma ligação profunda entre pessoas que ainda não assumiram um compromisso permanente. E então, quando a sexualidade é vivida fora da aliança do casamento, aumentam as possibilidades de feridas emocionais, relacionamentos rompidos, filhos crescendo em contextos instáveis e outras consequências muito dolorosas. Muitas dores causadas pela ruptura familiar poderiam ser evitadas se a aliança do casamento fosse tratada com a seriedade que Deus lhe atribui. O compromisso de permanecer fiel, amar, perdoar e perseverar protege não apenas o casal, mas também os filhos e toda a família, assim como todos os outros princípios de Deus. E o não conhecer esses princípios ou desobedecer esses princípios nos leva para esses caminhos dolorosos. Então, eu quero te encorajar e, mais do que isso, te desafiar. Pelos próximos 30 dias, separe alguns minutos do seu dia para ler a palavra de Deus. Se você não sabe por onde começar, comece pelos evangelhos, especialmente pelo livro de João. Leia um capítulo por dia. Antes de ler, faça uma oração simples. Deus, se o Senhor é real e a sua palavra é verdadeira, me ajude a compreender quem o Senhor é e como devo viver. Talvez você descubra que a Bíblia não é apenas um livro de regras, mas a revelação do caráter de Deus. E ao conhecer o seu caráter, você começará a compreender que seus princípios não existem para nos privar da vida, mas para nos proteger de caminhos que produzem dor e nos conduzir a uma vida próxima dele. Não apenas aceite o que eu estou dizendo, mas faça a experiência por si mesmo. Antes de concluir, quero compartilhar algo pessoal com você. Hoje eu tenho a convicção de que Deus fala conosco, e digo isso não apenas porque li na Bíblia, mas porque eu tive experiência e vivi isso. Durante muitos anos eu não conhecia a palavra de Deus. Eu vivia uma vida distante dele e estava em um relacionamento que me causava muita dor e sofrimento. E eu acreditava que aquilo era normal, porque eu não conhecia os padrões que Deus havia estabelecido para mim, que estão escritos lá na sua palavra. Mas existe algo que eu só compreendi depois de conhecer a Deus. Ele já falava comigo muito antes de eu conhecê-lo. Muitas vezes eu sentia direcionamentos, sentia incômodos, alertas e até um desejo profundo de algo diferente para a minha vida. Eu chamava isso de intuição. Achava que eram apenas pensamentos meus ou sentimentos. Foi somente quando eu comecei a ler a Bíblia diariamente e a conhecer o caráter de Deus que percebi algo impressionante e transformador. Aquelas não eram as minhas ideias. Deus já estava falando comigo, Deus já estava me chamando. E eu passei a reconhecer a sua voz, porque passei a conhecer quem Ele é. E eu me lembro de um dia especial, quando em meio à dor, à solidão, fiz uma oração sincera. Eu disse ao Senhor que desejava ser amada,
desejava viver algo diferente e pedi que transformasse o coração da pessoa com quem eu vivia. Naquele momento, algo aconteceu dentro de mim. Não foi uma voz audível, mas uma certeza profunda, uma convicção quanto qualquer coisa que eu já tenha experimentado. Como se Deus dissesse ao meu coração: minha filha, o meu amor é o que te basta. Foi isso que eu ouvi. E naquele instante eu fui inundada por uma paz, uma alegria, uma sensação de plenitude que eu não consigo explicar em palavras. Foi ali que tudo começou a mudar. Comprei uma Bíblia e passei a lê-la todos os dias. O que começou como curiosidade, eu tinha sede e curiosidade de entender as histórias, se transformou em relacionamento. O que começou com uma leitura se transformou em um encontro com Deus. E quanto mais eu conhecia a palavra, mais eu reconhecia a presença de Deus conduzindo cada detalhe da minha vida. Olhando para trás, eu percebo que Deus nunca esteve distante. Eu é que não sabia reconhecê-lo, identificá-lo. Por isso, quando incentivo você a ler a Bíblia, eu não estou falando da teoria, eu estou falando de algo que transformou completamente a minha vida, a minha história, a minha família. A palavra de Deus mudou a forma como eu via a mim mesma. Meus relacionamentos, minha identidade, minhas escolhas, meu futuro. Foi conhecendo a Deus que eu encontrei direção. Foi conhecendo a Deus que eu encontrei coragem. E foi conhecendo a Deus que encontrei a vida que hoje eu tenho o privilégio de viver. E quando nós temos essas experiências com o Senhor e passamos a reconhecê-lo e a ver quão extraordinário é, nós temos o desejo sincero, verdadeiro, de que as pessoas experimentem isso. As pessoas, todas as pessoas, precisam experimentar esse lugar da graça, da presença de Deus, da condução de Deus, da sua destra, o conduzindo, de ouvir a voz do Senhor. É extraordinário. E é por isso que eu te incentivo a buscar a palavra, a buscar conhecê-lo, a ter tempo de oração com Ele, de ter tempo de leitura e poder desfrutar deste lugar da presença do Senhor, da bênção do Senhor, da proteção dele, dos anjos acampados ao seu entorno, protegendo, livrando, te provendo. É extraordinário. Então eu quero te incentivar mais uma vez e fortalecer este convite, essa convocação, este desafio. Faça, experimente por você mesmo. Vamos orar. Pai amado, santo Deus, precioso, glorioso, maravilhoso Deus, Pai querido. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me resgatou, Senhor, das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, me permitindo conhecê-lo, Pai. E hoje eu quero rogar a Ti, ó Pai, que todas as pessoas que estejam assistindo este vídeo, ó Pai, possam também experimentar da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor e possam, Pai, perceber que não há comparação, Senhor, de viver a vida contigo, Pai. Quem experimenta, Pai, da Tua presença, do Santo dos Santos, como diz a canção, ó Deus, não sabe viver em outro lugar, não quer viver em outro lugar. Ó Pai, e assim é o desejo do meu coração, Senhor, para que todas as pessoas possam experimentar, Pai, da Tua graça. E assim eu declaro, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que todas as pessoas que estiverem assistindo, que forem impactadas, que sentirem no coração o desejo, Senhor, possam experimentar dessa presença, da Tua condução, das Tuas bênçãos e permanecer, ó Pai, na Tua presença, para que estejam, Pai, não apenas agora, mas também na eternidade contigo, Pai. Assim eu oro, agradecida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.